Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria na sinceridade. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidade e todas as boas veredas. Com a leitura de Provérbios 2, de 1 a 9, nós queremos dar continuidade ao ensino desse mês que nós estamos estudando Provérbios, né? Especificamente, nós vamos para mais uma aula sobre Provérbios. Os Provérbios de Salomão são ensinamentos extraordinários para a nossa vida, para a edificação da nossa vida, e como é maravilhoso nós entendermos e saber que o Senhor tem cuidado de nós, mas devemos também de buscarmos a orientação do céu, colocarmos em prática tudo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós sabemos que as pessoas sábias ficam longe de lugares perigosos, e normalmente, como resultado, elas vivem mais. No pensamento hebraico, conhecer a sabedoria e a instrução significa necessariamente colocá-las em prática. A sabedoria ocorre quando o conhecimento produz a obediência. Se nós conhecermos a palavra de Deus, colocar ela em prática, em obediência, vai trazer um retorno muito grande para a nossa vida, né? Se você permitir que a palavra de Deus e o Espírito de Deus tenham completo acesso à sua mente, então a sua vida no lar, no trabalho, com amigos e no mundo, de maneira geral, ela será transformada. Afinal, a mensagem central do livro de Provérbios é esta: faça as coisas à maneira de Deus e você será mais bem-sucedido em cada esfera da vida. Ignore a sabedoria divina e você fracassará. Então, as reflexões que Provérbios traz para nós em todas as esferas da vida. Desde o capítulo 1, vem falando sobre o ponto de vista humano, sobre a desobediência, a superficialidade da vida, sobre o excesso de preocupação, nós queremos viver ansiosamente, sobre um coração desprotegido, que nós devemos de guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Nós vamos entender sobre o analfabetismo bíblico. Às vezes as pessoas leem, mas não colocam em prática. Então, são analfabetos. Um coração muitas vezes perturbado, né? Que deve de buscar refúgio e esperança em Deus. Vamos aprender sobre língua descontrolada, vamos aprender sobre o descontentamento. São assuntos, às vezes, assim, a tentação luxuriosa, a procrastinação. O perigo da procrastinação é de, às vezes, a gente deixando aquilo que a gente tem que fazer hoje para amanhã, para outro dia. Então, nós não devemos procrastinar as coisas, mas aquilo que nós tiver alcance de fazer hoje. Provérbios fala assim: se você tiver oportunidade de fazer o bem para o seu próximo hoje, então faça, não deixe para amanhã. Não fala para ele ir e depois volta, que depois amanhã eu vou retornar para você. E não é assim. Aqui nós vamos dar continuidade falando sobre a desarmonia no lar, a submissão à soberania de Deus. Nós devemos de reconhecer. Provérbios, Salomão, ele falou assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e você vai ser muito feliz, bem-aventurado, né? Vai falar sobre a preguiça.
O Provérbios vai falar sobre desequilíbrio, como é importante na nossa vida, em todos os sentidos da vida, a gente ter equilíbrio, domínio próprio, a gente ser sóbrio, temperante. A vida ganha um outro aspecto quando a gente não age precipitadamente, quando você se porta com equidade e varonilmente. E isso, a palavra de Deus em Provérbios está a nos ensinar, né? Vai falar sobre a oposição, o vício, a vingança, sobre a inveja, a intolerância, sobre aquelas pessoas que apresentam desculpas. Vai falar sobre a irresponsabilidade financeira, para a gente não ficar de fiador do outro. Vai, em todos os sentidos, vai falar sobre a maternidade. Também pessoas que desagradam a Deus, que nós devemos de sempre buscar agradar ao Senhor. Quando a gente busca agradar ao Senhor, tudo vai dando certo na nossa vida e a gente se torna pessoas felizes e bem-aventuradas, né? E isso é algo extraordinário. Como é maravilhoso a gente indo refletindo sobre Provérbios e vendo como que a palavra de Deus tem coisas úteis e valores e princípios úteis para a nossa vida, né? Aqui diz assim, os que não têm muita experiência na vida ou ainda não se beneficiaram da educação são como trabalhadores sem ferramentas ou guerreiros sem armas. Os jovens e os ingênuos vêm para a vida sem os equipamentos necessários, sem conhecimentos intelectuais, não podem ser grandes realizações como trabalhadores e permanecem desprotegidos sobre o ataque. Então, os sábios, eles oferecem este equipamento intelectual e espiritual aos simples, aos que são ingênuos e jovens. Então, o conhecimento, a inteligência é uma forma assim especial e extraordinária. Em tudo que nós buscarmos o conhecimento, Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Como é maravilhoso nós buscarmos o conhecimento da sabedoria, de buscarmos a inteligência e recebermos a palavra de Deus em nossos corações e colocar ela em prática na nossa vida. Nós vamos dar aqui continuidade que nos primeiros capítulos de Provérbios, capítulo 1, 2, a sabedoria ela assume o papel de pai. Aí a Bíblia fala assim, filho meu, guarda as minhas instruções, guarda a lei, e assim vai orientando a como a viver debaixo da soberania de Deus como pai, né? Nós vamos ver que a consequência da sabedoria, o resultado da sabedoria, ela traz para a vida do ser humano alongamento de vida, ela traz segurança e ela também traz riquezas, foi o que trouxe para a vida de Salomão. São itens assim essenciais e extraordinários para a vida, né? Nós vamos ver que existe os 5 sentidos na nossa vida, no corpo, no ser humano. A audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, né? E 3 órgãos do corpo solicitados para atender os conselhos do pai ou a sabedoria são essenciais, que são o quê? Os ouvidos, olhos e coração. Para a gente guardar, ouvir é diferente de escutar. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, filho, sempre em Provérbio vai dizer assim, filho meu, dá ouvidos, ouça o que eu tenho para te dizer, né? Então, está falando sobre os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos às palavras do Senhor, aquilo que Ele tem colocado diante de nós, né? Tudo que o Senhor coloca diante de nós e nós, com sabedoria, a Bíblia fala que o sábio, ele vê o mal e foge. Provérbios fala sobre isso. O sábio, ele vê o mal e foge, mas o tolo segue à frente e recebe a consequência daquilo que ele não deu ouvido, que a visão dele viu, mas ele não se negou
a usufruir daquele momento. Aí vem a consequência, né? Então nós vamos ver que é interessante que quando nós vamos dando continuidade aqui na leitura de Provérbios, o livro de Provérbios foi escrito, todos nós sabemos, a maioria dos provérbios foi por Salomão, né? E ele vem, uma das coisas mais benéficas que podemos buscar na vida é a sabedoria. Então nós vamos ver que a sabedoria, que gosto de definir como decisões que você toma agora e que lhe trarão felicidade mais tarde. Nós sabemos que a nossa vida, o resultado de tudo que nós vivemos hoje são escolhas que nós fizemos no passado, né? Nas páginas de Provérbios, você encontrará, nós encontraremos instruções e conselhos seguros com relação a uma série de situações que muitas vezes enfrentamos regularmente em nossas vidas, ensinando-nos, inclusive como a Provérbios vai dizer para nós pensarmos adequadamente. Não é toda coisa que vem na nossa mente que a gente pode alimentar, não. Se vê aquilo que não está fazendo não está fazendo bem para a mente, então vamos pensar e encher a nossa mente com coisas boas, né? A Bíblia nos ensina em Provérbios a controlar a nossa língua, né? A Bíblia fala que a língua, ela é como um fogo que incendeia uma grande floresta, né? Também Provérbios vai nos ensinar a administrar as nossas finanças, a planejar o futuro, a tratar as pessoas corretamente, a lidar com as ofensas. Nós não podemos ir guardando em nosso coração tudo de ruim que vem para a nossa mente. Nós devemos ir fazendo sempre uma limpeza. E isso através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando a receber a correção, deixar de ser tolo e lidar com os que são desse jeito. Nós não devemos de saber lidar com pessoas tolas, né? E não ser tolo também, né? A Bíblia fala sobre isso. Ser um bom amigo, né? Ter um bom relacionamento de pai e filho, dos cônjuges, né? Então a Bíblia o Provérbios vai nos ensinando tudo isso. E como é maravilhoso a gente observar que, dando a sequência aqui na nossa apostila, eu quero falar para os nossos alunos, esse livro aqui de Charles Findo, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Charles Findo, tá vendo? Vivendo Provérbios. Pensa num livro, um comentário extraordinário do livro de Provérbios. Ele tem um também, Vivendo Salmos, e tem esse, Vivendo Provérbios, Charles Findo. É maravilhoso esse livro. Eu recomendo vocês comprar ele para ler. É uma leitura assim extraordinária. Ele vai, inclusive, ele comenta vários versículos no hebraico, né, com o que quer dizer tudo, as advertências, a maneira como a palavra de Deus a decisão de dar ouvidos às advertências, não apenas mostra sabedoria, como revela um espírito humilde, né? E a disposição de admitir que os outros podem ter mais conhecimento ou experiência que você, né? A Bíblia fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3 fala sobre isso. Então a sabedoria, ela ensina isso, a gente a ser humilde, né? A gente não ser insensível. Estendi a minha mão, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 31 que a mulher sábia, ela é uma mulher sensível, que ela tem solidariedade, ela é uma mulher que busca a fazer o bem para as pessoas, né? O pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Tem pessoas que falam assim, o vovô, meu avô, ele gostava de falar assim, eu ouço só o que eu quero ouvir. Então, no dizer dele, então aqui diz assim, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Nós vamos dar
continuidade aqui. Vamos dar um intervalo no vídeo. Deus abençoe.